Jogador de 17 anos e está muito cotado por um time da França que a gente achou que ainda não é o ideal e que também tinha uns parcelamentos que para nós não seria, neste momento, iria nos ajudar muito. Fala, fiel, tudo bem com vocês? Ontem na entrevista que o Augusto deu, cara, ele falou sobre a base. E a base é uma coisa que traz irritação para todo corintiano. 87 moleques contratados. Ele falou sobre a base e também falou de uma proposta de 14 milhões para um moleque da base, mano. Será que é verdade, gente? Além disso, nesse vídeo eu vou te falar o porquê nem toda SAF é positiva para um clube brasileiro. Se liga aí, vamos ver o vídeo agora. Então vamos lá, fiel, vamos ver aí o que o Augusto Melo falou sobre a categoria de base, que causa uma certa irritação dos corintianos, e com razão, gente. Onde já se viu uma categoria de base contratar quase 90 atletas em apenas 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. Cara, é muito ruim a gente ver isso, né? Porque você acaba não valorizando os que estão lá e os que vêm também não tem espaço. E bem falar, mano, categoria de base no Corinthians hoje, ela não joga, mano, no profissional. Ninguém da categoria de base desse último ano aí não tá jogando. Então, cara, vamos ver só o que o Augusto fala. E ele vai falar também sobre o Claudinei, que é outra figura polêmica dentro do Parque São Jorge. Se liga aí. O Claudinei Alves está em viagem, a gente está em conversa, a gente vai mudar muitas situações dentro do clube, a gente vai remanejar algumas diretorias, entendeu? É um excelente profissional, fez um bom trabalho na base, como eu falei, vendas, atletas, comissão, montamos muitas situações na base. Hoje a gente tem até uma equipe dentária dentro da base, a gente quer cada dia melhor e eu espero conversar com ele assim que voltar para que a gente possa ter uma melhoria em todo sentido, entender outras coisas também, e a gente quer uma reformulação no geral. Então vocês viram aí, o Augusto Melo falou sobre uma reformulação na categoria de base, gente. Desculpa, mano, o Augusto Melo foge pra caramba das perguntas. Perguntaram sobre a categoria de base, por que contratou tudo isso, e explica, mas não sai do lugar. Em relação ao Claudinei Alves, que na teoria tinha sido afastado da categoria de base do Corinthians e continua lá, né? Até filmaram aí num jogo da base do Sub-20, se eu não me engano, lá no Parque São Jorge, e continua fazendo parte da base corintiana. Essa reformulação aí, gente, tem que ver que jeito que vai ser feito, como vai ser feito, se vai dar tempo de fazer, né? Até porque dia 26 tem a votação do impeachment do Augusto Melo, e aí vamos ver, né, se o Augusto continua ou não continua. E aí tem que ver se esse pessoal aí do Augusto continua na base corintiana. Mas eu lamento demais, a base do Corinthians, gente, eu vou sempre falar isso pra vocês. A base, ela não é feita só pra ganhar títulos, a base ela é feita pra atender o profissional do clube. Ela, obrigatoriamente, ela tem que entregar grandes jogadores pro profissional do clube, e com essas revelações você vender por altos valores, e aí você fazer funcionar todo o clube no geral. Agora o que acontece é o seguinte, que a molecada, o Augusto sempre vive falando, não, a gente subiu não sei quantos moleques, a gente subiu, gente, mas não joga, mano, não joga. O Corinthians não consegue fabricar um centroavante, um ponta, um meia armador, isso é básico no futebol, não consegue fabricar um lateral direito, um meio campista. Todos esses zagueiros, por exemplo, todos esses daí a gente tem que correr atrás para contratar fora de casa. Os últimos que estão jogando da base, que estão jogando no Corinthians, Breno Bidon, revelação do comecinho do ano passado na Copa São Paulo, logo quando o Augusto chega na gestão, revelação do Corinthians, e também o João Pedro Choca, tá? Revelação também de 2024, comecinho de 24, foi emprestado ano passado e esse ano voltou pro Corinthians com pompas maiores, né? E começou a jogar, foi bem, aí depois saiu por um erro técnico, agora tá voltando a jogar. São os únicos da base, o resto, Moscardo, o Murilo, todos esses atletas eles foram vendidos em outras gestões, né? Então foi isso que aconteceu com a questão do Augusto Melo.
Em 2 oportunidades que o Corinthians recebeu há pouco uma proposta de 14 milhões de euros por um jogador das categorias de base, mais do que isso, que não teve oportunidades ainda no profissional. Pode trazer um pouco mais de detalhe? Um jogador de 17 anos e está muito cotado por um time da França que a gente achou que ainda não é o ideal e que também tinha uns parcelamentos que para nós não seria, neste momento, iria nos ajudar muito, mas o que a gente prefere, até o Dorival também falou que gostaria de contar com esse atleta, sendo muito cotado, e a gente espera valorizar muito mais, como tivemos outras. Por isso que eu falo que hoje, com toda essa dificuldade financeira, a minha grande dificuldade foi manter esse elenco em dezembro, e eu consegui renovar todos os contratos, aumentar as multas, para que a gente possa ter essa barganha aí de valores, para que a gente possa ter uma condição melhor em termos financeiros, e é isso que a gente está fazendo com esses atletas, mesmo a gente precisando de dinheiro, mesmo o nosso financeiro todo dia precisamos de dinheiro, o que a gente procura é valorizar esses atletas, porque o Corinthians aprendeu a vender jogador de novo. O Corinthians não vai mais vender jogador no preço que o comprador acha que ele tem que pagar. Então vamos lá, vocês viram aí Augusto Melo falando sobre essa questão aí da base, cara, mano, desculpa, mano, a gente tem que pontuar algumas situações, né? Então tem um time europeu interessado, acho que depois na continuação ia até falar que é um time francês. É um time francês interessado num atleta de 17 anos do Corinthians, que tá chamando muita atenção, e estão oferecendo 14 milhões de euros e o Corinthians não vendeu. Gente, é difícil acreditar. Desculpa, com todo respeito ao Augusto Melo. Sabe por que é difícil, gente? Porque é o seguinte, como que o clube europeu viu esse atleta e o time profissional do Corinthians não viu? Gente, o time profissional do Corinthians não é o time do Flamengo, lotado de estrelas no banco de reserva. O time reserva do Corinthians é muito fraco, mano. Duvido que um moleque desse, com o potencial que o Augusto fala que o moleque tem, não estaria pelo menos no banco de reserva. É igual eu falei pra vocês, o Corinthians não tá revelando, não consegue revelar um centroavante, um atacante de beirada de campo, um meia. Cara, que moleque é esse? É o Dieguinho, acho que é Dieguinho, né? Da base. Cara, mano, é assim, é aquele negócio. Então, quem tá de fora valoriza mais os atletas do Corinthians do que o próprio Corinthians. Um dos grandes erros aí, gente, é o seguinte. Olha o Denner, o lateral esquerdo. A gente vem falando aqui no canal desde o ano passado sobre o Denner. A gente fala isso desde novembro, por aí. O Denner joga muito, mas só tem 16 anos. E pro Corinthians não serve. Porque pro Corinthians, ele só aceita o jogador quando tá no sub-31, sub-28. É isso. Ah, com 16 anos vai queimar o atleta, com 19 vai queimar o atleta, com 20 vai queimar o atleta. Gente, a gente vai revelar quando então? Quando o cara já tiver numa idade pra estar pro final de carreira? Aí o que acontece? O moleque não joga e arrebentando na base. O moleque muito bem no sub-16, sub-15, sub-16, sub-15, sub-16, sub-17, depois foi pro sub-20. O moleque arrebentando com apenas 16 anos. O moleque é muito bom. Tem que dar oportunidade. Não é possível que um Denner, o lateral esquerdo do Corinthians, não joga mais do que, por exemplo, o Hugo, lateral. Então, falta muito. Eles falam de, vamos derrubar os muros. A categoria de base vai estar quase que colada com o profissional. O técnico, a comissão técnica vai poder ver esses moleques treinando e tal. O que adiantou? Porra nenhuma, mano. Desculpa, com todo respeito, não adiantou nada. A gente não consegue colocar um moleque do sub-20 nem como reserva do profissional. Imagine como titular. Se esse moleque que o Augusto falou é tão bom assim, aí você entra na questão da falha do Corinthians. O Corinthians falha com os atletas de categorias inferiores e falha todos os dias. Jogamos o Paulista contra o Novo Horizontino, Mirassol, Velo Clube, Noroeste, Ponte Preta, Guarani, Portuguesa, e a gente não deu uma oportunidade para um moleque da base dentro da Neoquímica Arena jogar. Os que tiveram oportunidade, gente, com todo respeito, 10, 15 minutos é muito pouco. Ou então uma partida é muito pouco. A gente pega jogadores como o Charles, o Léo Maná, entre outros atletas que não estão bem, gente, desde o começo do ano ou desde o ano passado, e a gente sempre tá dando chance para esses caras. Agora a base não pode. A base não pode porque a gente tem que ter o sub-31
sub-31. Quando tiver o sub-31, talvez esses moleques, já de uma outra fase da vida, eles possam ser atletas do Corinthians. Senão, fica difícil de acreditar no que o Augusto está falando sobre a base do Corinthians. Eu, pelo menos, eu não acredito. E se isso for verdade, é uma falha terrível do Corinthians e não aproveitar um moleque que está valendo 14 milhões de euros para um clube europeu, mas para o Corinthians não vale um centavo. Até porque a gente prefere dar chance puxar e jogar do que um Bahia jogar pelo Corinthians. Agora vamos lá, gente. Também outra situação que eu queria colocar para vocês. Como eu acompanho muito futebol sem ser só o Corinthians, eu vi essa notícia que eu até marquei aqui. Eu falei, mano, vou deixar aqui para mostrar pra galera. Nem toda SAF ela é boa para uma equipe. Compraram a SAF do Atlético Mineiro falando que iam solucionar as dívidas do Atlético Mineiro. Olha para quanto foi a dívida do Atlético Mineiro. 1 bilhão e 800 milhões de reais. 1 bi e 800 milhões de reais. Isso que é SAF, isso que os donos da SAF são tudo podre de rico. Um é dono da MRV, outro é Ambev, outro é não sei o que. Gente, são tudo magnatas, mano. Com seus méritos, é lógico, não tô tirando isso não. Mas o que eu falo é o seguinte, futebol é outro nível, mano. É outra coisa. O futebol depende de um investimento alto sempre. E o retorno nem sempre é de acordo com o que você investe. Não é fácil trabalhar no futebol. O Cruzeiro é um grande exemplo disso, né? O Pedrinho BH comprou o Cruzeiro lá do Ronaldo, achando que ia fazer a revolução. E aí viu o que aconteceu. Tá gastando dinheiro à torta e à direita e não tem esse retorno desse investimento. O próprio Dudu, né? Quando foi pro Cruzeiro, você já viu o prejuízo que o Cruzeiro tomou. Já pagou um valor absurdo de luvas, pagou um valor absurdo de salário, o cara arruma a briga lá dentro, o Cruzeiro tem que mandar embora, ainda tem que pagar 20 milhões de reais e ainda tem que ver o cara aí pro seu maior rival. Esse é o futebol brasileiro. Por isso que eu falo, gente, não é que SAF não é solução. SAF ela pode ser solução, desde que você saiba, mano, com quem você tá lidando. Não é fácil o futebol. Se não for um grande conglomerado, esquece, gente, é muito difícil, mano. Porque, ó, Atlético Mineiro, que já é SAF há pelo menos um ano e meio, as dívidas só aumentam. Ó, fechou o ano passado com 300 milhões de dívida, aumentou em 300 milhões de reais, 1 bi e 800. E a grosso modo, vou falar a real pra vocês, tá? Desculpa os atleticanos aí. Mas é o seguinte, a grosso modo, o Atlético Mineiro, ele tem a maior dívida do Brasil, mano. Dei passo Corinthians, porque o Atlético Mineiro não tem essa mídia toda que o Corinthians tem. O Corinthians tem uma mídia muito maior torcida, seu estádio sempre lotado, a torcida sempre comprando, sempre... Fora que o Corinthians está no estado que movimenta o Brasil, né? Então, o Atlético Mineiro aí é um grande exemplo de uma SAF que, por enquanto, não vem dando certo, gente. As dívidas só aumentam, tanto de Cruzeiro quanto Atlético Mineiro. Galera, peço pra vocês, se puderem, deixa o like aí, ajuda pra caramba. Coloque nos comentários o que você acha aí dessa questão, primeiro da base corintiana em relação à SAF, que eu acabei de falar do Atlético Mineiro. Cara, mano, 1 bilhão e 800 milhões. Isso que é SAF, hein? Se não fosse SAF, estaria em 3, 4, vai saber onde estaria esse valor aí, que é um valor absurdo. Coloque nos comentários o que você acha sobre isso. Muito obrigado por tudo, fique com Deus, valeu!